E aí, pessoal? Meu nome é Adão. E a história que vou contar é meio doida, mas real pra mim. Sou um cara normal, com meus defeitos e qualidades, sabe? A vida toda foquei em sucesso, em resultados concretos. Espiritualidade? Não era muito minha praia. Era tudo razão, lógica, passos firmes. Até que tudo mudou. Tive uma quase morte, coisa que deixa você de cabelo em pé. Estava em casa num dia normal, quando senti uma dor no peito, aquelas que te jogam no chão. Em minutos tudo ficou escuro. Acho que estava morrendo. Mas surpresa, não era bem assim. Meu corpo foi puxado para um lugar, não consigo nem descrever. Paisagens de tirar o fôlego, uma paz absurda, tipo um paraíso de verdade. E lá encontrei algo, ou melhor, alguém que me revelou um segredo que mudaria tudo. A marca em forma de M na minha mão. Uma marca que eu sempre tive, mas nunca liguei muito. Acontece que essa marca tinha um significado profundo, um destino traçado para mim. E é isso que vou contar. Fica comigo para saber como essa quase morte fez uma transformação total em minha vida e me fez entender o amor de Deus. Andando naquele paraíso me senti leve, tipo uma pena. O ar era puro, uma paz que nunca tinha sentido. Tudo brilhava numa luz dourada, mas sem ofuscar, sabe? Era uma luz aconchegante. Aí, vi umas formas luminosas flutuando. Anjos. Eram imponentes, mas tranquilos. Não ouvi nada, mas senti que eles estavam me guiando. Uma força me levou para um ponto específico e comecei a ouvir uma voz, profunda e suave, como água correndo. Não vi quem estava falando, mas sabia. Era a voz de Deus. Era algo divino, de verdade. A voz não usou palavras que eu pudesse entender, mas minha alma entendeu tudo. Ela me mostrou minha vida inteira, minhas escolhas, tudo parecendo pequeno perto da grandeza daquele lugar. Mas a voz focou em algo inesperado. A marca M na minha mão. Disse a voz: Adão, sua jornada é maior do que você imagina. Minha mente estava inundada por imagens de minha própria vida, decisões que tomei, caminhos que escolhi. Tudo parecia tão pequeno e insignificante diante da grandeza daquele lugar. Mas a voz se deteve em um ponto que eu jamais esperaria. A marca em forma de M na palma da minha mão. A mesma marca que eu tinha desde que me entendia por gente, mas que nunca havia realmente questionado. A voz continuou: A marca que você carrega não é um simples traço. Ela é um sinal, um símbolo de algo maior, algo que ultrapassa o entendimento humano. Poucos carregam essa marca, e aqueles que a possuem têm um destino especial. Os anjos ao meu redor pareciam confirmar o que a voz dizia. A marca em minha mão não era apenas uma coincidência. Era uma parte de quem eu era, uma parte do meu destino. Mas o que isso significava exatamente? Eu ainda não sabia. Tudo o que eu sabia era que aquele era apenas o começo de uma revelação que mudaria para sempre minha vida, e meu entendimento sobre o que realmente estava traçado para mim. Enquanto aquela voz poderosa ecoava em minha alma, senti uma mistura de curiosidade e temor crescendo dentro de mim. A marca em forma de M, que sempre considerei uma peculiaridade sem importância, agora parecia ter um peso que eu não compreendia completamente. Olhei para minha mão, tentando enxergar o que estava além do simples traço na pele. A luz ao meu redor começou a intensificar-se, e os anjos, ainda silenciosos, me cercaram como se quisessem me preparar para o que viria a seguir. Essa marca, Adão, é um reflexo de sua jornada. Ela carrega em si o mistério do seu destino, uma chave para o que você deve realizar na Terra. Aqueles que possuem o M são abençoados com um potencial extraordinário, mas também carregam grandes responsabilidades. Comecei a me perguntar o que aquilo significava para mim. Até então, eu tinha vivido uma vida relativamente comum, sem nunca imaginar que algo tão profundo pudesse estar relacionado àquela marca. A voz parecia ler meus pensamentos,
porque antes que eu pudesse questionar, ela continuou. Essa marca, ela indica que você foi escolhido para grandes feitos, mas apenas se seguir o caminho correto. O M em sua mão representa o equilíbrio entre o coração, a mente, a vida e a sorte. Cada linha que forma essa marca é uma conexão direta entre o que você sente, pensa e faz. E é essa união que te guiará à verdadeira plenitude. Os anjos ao meu redor começaram a brilhar mais intensamente, e um deles apontou diretamente para minha mão. Senti um calor invadindo minha palma, como se a marca estivesse sendo ativada, revelando seu verdadeiro poder. As linhas da minha mão se destacaram com clareza, formando um M tão nítido que parecia brilhar por conta própria. Adão, disse a voz com uma autoridade que me fez estremecer. Essa marca é um chamado para que você cumpra o propósito pelo qual foi criado. Não ignore os sinais que a vida lhe dá. Você tem a força para alcançar grandes alturas, mas também carrega o fardo de fazer escolhas que impactam não apenas sua vida, mas a daqueles ao seu redor. Senti um peso cair sobre mim, como se aquela revelação trouxesse uma nova responsabilidade. Tudo parecia fazer sentido agora. A marca em minha mão não era apenas um traço físico, mas um símbolo de uma jornada espiritual. Eu fui escolhido para algo maior, mas teria que descobrir por mim mesmo como seguir esse caminho. A luz ao meu redor começou a suavizar, e os anjos ainda presentes pareciam estar aguardando minha resposta. Era como se o destino tivesse colocado diante de mim uma escolha. Aceitar o chamado daquela marca, ou continuar vivendo sem entender o que estava traçado para mim. Uma escolha que mudaria para sempre o curso da minha existência. A revelação pesava em meu coração. A voz tinha deixado claro que o M na minha mão era mais do que uma coincidência. Era um chamado. Mas agora, diante daquela clareza divina, eu me sentia dividido. Por um lado, o fardo de carregar tal marca me parecia grande demais, e por outro, havia uma curiosidade latente, uma necessidade de descobrir o que aquele símbolo realmente significava para a minha vida. Os anjos continuavam ao meu redor, calmos e silenciosos, como se estivessem esperando minha decisão. E então, a voz, com uma suavidade que contrastava com sua grandiosidade anterior, falou novamente. Adão, o caminho à sua frente será longo e cheio de desafios. Nem todos que carregam esta marca compreendem o que ela significa e muitos ignoram sua verdadeira importância. Porém, aqueles que a reconhecem e aceitam seu chamado encontram não apenas sucesso, mas um sentido mais profundo para suas vidas. Você deve escolher se deseja trilhar esse caminho. A palavra escolher ecoou dentro de mim. Era como se a própria essência da minha vida estivesse sendo colocada à prova. Não era uma questão de destino imposto, mas de decisão. Eu sempre tive o livre-arbítrio. E agora, mais do que nunca, sentia o peso de uma escolha que poderia definir não apenas o que eu faria, mas quem eu seria dali em diante. A voz continuou. A marca em sua mão reflete a união de 4 aspectos essenciais de sua vida: coração, mente, vida e sorte. Cada linha que a forma representa uma parte de você. A linha da vida, forte e bem definida, sugere que você possui a força para enfrentar os desafios mais difíceis. A linha da mente indica que você tem a capacidade de discernir e tomar decisões com sabedoria. A linha do coração revela sua empatia e a profundidade de suas emoções. E a linha da sorte, quando se conecta às outras, mostra que as oportunidades estarão à sua frente. Mas cabe a você agarrá-las. Olhei novamente para minha mão. Aquele M que sempre foi apenas um detalhe se transformava em algo muito mais profundo. E a voz, agora em um tom mais firme, me deu um aviso. Saiba, Adão, que essa marca não garante um caminho fácil. Aqueles que a possuem podem ser guiados ao sucesso, mas também enfrentam desafios imensos.
pois a marca reflete não apenas a sorte, mas a luta necessária para se alcançar o que é destinado. Você terá que enfrentar suas próprias falhas, vencer a procrastinação, a impaciência e o medo de não ser suficiente. O caminho é árduo, mas a recompensa para aqueles que persistem é grandiosa. Senti uma onda de emoções dentro de mim. Eu sabia que não seria mais o mesmo depois daquele momento. Estava diante de um desafio, mas também de uma oportunidade única. E embora a dúvida ainda pesasse, algo dentro de mim já sabia a resposta. Eu não poderia voltar atrás, não depois de tudo o que tinha ouvido e sentido. Estava pronto para aceitar o que a marca significava. A luz ao meu redor começou a se intensificar novamente, e os anjos, que antes observavam, agora se aproximavam como se fossem me guiar a um novo estágio daquela jornada. A voz ecoou uma última vez, antes que eu fosse envolto por um brilho intenso. Agora que você conhece a verdade, Adão, siga o caminho com coragem. O que você faz a partir daqui está em suas mãos, literalmente. E com essas palavras, tudo ao meu redor começou a desaparecer. Senti uma força me puxando de volta, como se o momento de revelação estivesse chegando ao fim. A jornada, porém, estava apenas começando. De repente, senti uma forte pressão em meu peito. O brilho intenso ao meu redor foi substituído pela escuridão, e os sons celestiais deram lugar a vozes abafadas e confusas. Era como se meu corpo estivesse sendo puxado de volta de um lugar distante, mergulhado em um vácuo entre dois mundos. Aos poucos percebi que estava voltando à realidade. Meus olhos começaram a abrir lentamente, e ao focar no ambiente ao meu redor, notei luzes artificiais, o som de máquinas e um zumbido constante. Eu estava de volta ao hospital. Uma sensação de estranheza me envolveu. Era como se eu estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. O peso da experiência ainda estava fresco em minha mente, e eu mal conseguia acreditar no que havia acontecido. "Ele está acordando", ouvi uma voz familiar. O som trouxe um pouco de conforto, mas a minha mente ainda estava imersa naqueles momentos que acabara de viver. Minha visão começou a se ajustar, e vi os rostos preocupados de médicos e enfermeiros ao meu redor. Senti o toque suave de uma mão segurando a minha, e ao virar a cabeça, lá estava minha esposa, com lágrimas nos olhos. Ela não disse nada, mas o olhar em seu rosto era um misto de alívio e confusão. "Você está bem, Adão?", perguntou uma das enfermeiras, sua voz gentil e acolhedora. Eu queria responder, mas minha garganta estava seca e as palavras pareciam presas. Tudo o que consegui foi acenar levemente com a cabeça. Enquanto o ambiente ao meu redor voltava a fazer sentido, algo me chamou a atenção. Minha mão direita, a marca, o M. Instintivamente, olhei para a palma da minha mão, e lá estava ela, tão clara quanto antes. Agora, porém, parecia ter um significado completamente diferente. Aquilo que antes eu ignorava, ou considerava uma simples coincidência, agora carregava um peso enorme, como um símbolo de algo maior. Ainda impactado pela experiência, me perguntei como poderia explicar o que havia acontecido. Aquela voz, os anjos, o brilho e a revelação sobre a marca em minha mão. Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo tão distante agora, que eu estava de volta ao mundo físico. "Adão, você está nos ouvindo?", insistiu a enfermeira tentando capturar minha atenção. Eu me forcei a focar novamente no presente. "Sim", respondi com dificuldade, minha voz rouca e fraca. A médica ao meu lado sorriu suavemente. "Você teve muita sorte. Passou por uma situação crítica. Não sei como lhe dizer isso. Mas a verdade é que você esteve tecnicamente morto por mais de 10 minutos, mas agora está voltando." Ainda que as palavras da médica fizessem sentido em um nível físico, minha mente estava em outro lugar. A experiência que acabara de viver era muito mais do que sorte. Eu sabia naquele momento que havia algo mais profundo que precisava ser descoberto. Algo que estava ligado diretamente àquela marca, à minha vida e ao meu destino.
Enquanto eu deitava ali, cercado pela equipe médica, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Minha vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Eu tinha uma nova compreensão do meu propósito, mas sabia que esse era apenas o começo. As palavras da voz ainda ecoavam em minha mente, e os desafios que me aguardavam eram desconhecidos, mas inevitáveis. Senti a mão da minha esposa apertando a minha com mais firmeza, e virei para olhar em seus olhos. Ela não sabia o que eu havia vivido, mas algo em seu olhar me dizia que ela entendia, de algum modo, que eu havia mudado. E eu sabia que cedo ou tarde, precisaria contar a ela sobre a experiência, sobre o que eu tinha aprendido. Mas não agora. Ainda estava processando tudo. Por ora, só havia uma certeza. A marca em minha mão não era apenas uma peculiaridade física. Era o sinal de um caminho que eu precisaria trilhar. E por mais que não soubesse o que me aguardava, estava decidido a descobrir. Nas semanas seguintes à minha recuperação, minha mente estava sempre ocupada com a lembrança daquela experiência. A rotina do hospital, as visitas dos médicos e o cuidado da minha esposa se misturavam com as imagens do lugar celestial, a voz que ecoava e principalmente a marca em minha mão. Aquele M parecia carregar um peso novo, um enigma que eu precisava desvendar. Após minha alta do hospital, voltei para casa com a sensação de que minha vida estava em uma encruzilhada. Tudo parecia igual, mas eu não era o mesmo. A revelação que os anjos haviam me mostrado, somada às palavras da voz, havia plantado uma inquietação dentro de mim. Passava horas olhando para minha mão, observando a forma da marca que, por toda a minha vida, eu havia considerado apenas uma curiosidade. Agora, aquela marca era um símbolo, um aviso, talvez até uma profecia sobre meu futuro. E quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que as palavras que eu havia ouvido não eram apenas uma mensagem isolada, eram um chamado. Minha esposa, embora preocupada, tentava me ajudar a voltar à normalidade. Mas como explicar para alguém o que eu havia vivenciado? Como contar que eu sentia que havia recebido uma missão, algo que transcendia a simples sobrevivência? Foi em uma tarde, enquanto eu me recuperava no sofá, que algo inesperado aconteceu. Estava folheando um livro antigo que minha esposa havia deixado na mesa, tentando distrair minha mente, quando uma passagem chamou minha atenção. Era sobre símbolos nas mãos, antigos sinais que, segundo certas tradições, revelavam traços do destino de uma pessoa. Ao ler aquelas linhas, senti um arrepio percorrer minha espinha. Parecia que aquele trecho havia sido escrito para mim. A descrição de um símbolo em forma de M, que aparecia na palma da mão, como um indicativo de pessoas destinadas a cumprir grandes feitos, soava incrivelmente familiar. Aquilo me levou de volta à experiência celestial, aos anjos que me mostraram a importância da marca e a voz, que revelou a conexão entre o símbolo e meu destino. As palavras ressoaram em minha mente. A marca em tua mão revela mais do que imaginas. Ela é um sinal. Um sinal do que está por vir e do caminho que deves seguir. Meu coração disparou. Eu não sabia se estava pronto para o que aquilo significava. Mas uma coisa era clara. A marca em minha mão era um convite para algo maior. Algo que eu precisava entender. No dia seguinte, comecei a pesquisar mais profundamente sobre o símbolo. Fui atrás de livros, artigos, até mesmo conversas com pessoas que pudessem ter algum conhecimento sobre esse tipo de marca. Aos poucos fui descobrindo que o M não era um símbolo qualquer. Diversas culturas e tradições falavam sobre ele, associando-o a sinais de liderança, prosperidade e, em alguns casos, grandes desafios que a pessoa deveria enfrentar ao longo da vida. Mas o que isso significava para mim? O que eu deveria fazer com essa revelação? A resposta ainda estava envolta em mistério, mas uma coisa eu sabia. Não era por acaso que eu havia recebido aquela mensagem durante minha experiência de quase morte. O M em minha mão estava lá por uma razão, e eu precisava seguir em frente, por mais incerto que o caminho parecesse.
Os próximos dias foram de reflexão. Comecei a meditar sobre as mudanças que essa descoberta traria para a minha vida, enquanto me preparava para encarar os desafios que estavam por vir. Sentia que algo maior estava se aproximando, algo que testaria não só minha fé, mas também minha coragem e determinação. Deitado em minha cama, olhando para o teto, fiz uma oração silenciosa, pedindo orientação. E naquele silêncio, uma nova compreensão começou a surgir. O caminho que eu deveria seguir não seria fácil, mas eu estava preparado. A marca era minha guia, e eu estava decidido a descobrir tudo o que ela tinha a me revelar. Nos dias que seguiram a minha descoberta, minha vida tomou um rumo inesperado. Não conseguia mais ignorar o chamado que sentia dentro de mim. A marca em minha mão, tão evidente agora, parecia arder como uma lembrança constante de que eu havia sido escolhido para algo além da compreensão mundana. Não era mais apenas um símbolo, mas uma promessa de que eu deveria cumprir um propósito. Certa manhã, acordei com uma determinação renovada. A voz que ouvi durante minha experiência de quase morte continuava ecoando em minha mente, como se estivesse guiando cada um dos meus passos. Decidi então que não podia mais esperar. Precisava agir. Foi assim que comecei a buscar respostas de uma maneira mais ativa. Contactei pessoas que tinham vivências espirituais profundas, conversei com estudiosos de símbolos e até mesmo procurei mestres de diversas tradições espirituais. Cada encontro trazia um novo pedaço do quebra-cabeça, mas ninguém conseguia me dar uma explicação completa sobre a marca em minha mão e sua ligação com o meu destino. Até que um dia, após uma conversa com um estudioso de antigas tradições, fui levado a um lugar isolado, um tipo de templo, longe da agitação da cidade, em meio a uma floresta densa. O ar ali era diferente, carregado de uma paz que eu não conseguia explicar. Ao chegar, fui recebido por um homem de aparência serena, com traços que lembravam os anjos da minha visão. Seus olhos transmitiam sabedoria, como se ele soubesse exatamente o motivo de minha chegada ali. Estávamos te esperando. Disse ele com uma voz calma. A marca em sua mão é o sinal de que você está pronto. Pronto? Pronto para o quê? O homem não me deu respostas imediatas, mas me conduziu para dentro do templo. Lá dentro, o ambiente era simples, mas transmitia uma aura de reverência e mistério. No centro do salão, um altar simples, iluminado por uma luz suave que parecia vir de lugar nenhum. Este é o lugar onde muitos vieram buscar respostas sobre seus destinos. Aqueles que carregam o M em sua mão possuem um chamado especial. Nem todos o compreendem de imediato, mas aqueles que aceitam esse fardo são guiados por uma força maior. A cada palavra, eu sentia o peso da minha jornada aumentar. Ele me pediu que me sentasse diante do altar e fechasse os olhos. Fiz o que ele pediu, e em poucos instantes, senti uma presença familiar. Não era exatamente como o que eu havia experimentado durante minha quase morte, mas era como se o véu entre o mundo espiritual e o físico estivesse se tornando mais fino. Você já sabe qual é o seu caminho. A voz que você ouviu naquela experiência foi a primeira revelação. Mas há mais que você precisa entender. De olhos fechados, mergulhei novamente em um estado de profunda contemplação. As imagens daquele lugar celestial voltaram à minha mente com mais clareza. E então, ouvi novamente a voz, suave e poderosa, ecoando em minha mente. A marca em tua mão não é apenas um sinal de poder ou de sucesso. Ela é um lembrete de que teu destino está entrelaçado com o destino dos outros. Teu caminho está traçado não para a tua glória, mas para servir. Aqueles que carregam o M em sua mão foram escolhidos para guiar, para ser luz onde há trevas e para trazer esperança onde há desespero. Senti um calafrio percorrer meu corpo. A revelação foi profunda. A marca em minha mão não era apenas sobre mim. Eu havia sido chamado para algo maior, algo que envolvia não apenas minha própria vida, mas as vidas daqueles ao meu redor.
Agora você entende? O M não é um símbolo de grandeza pessoal, mas de responsabilidade. Aqueles que carregam essa marca são chamados a servir os outros, a ajudar a guiar suas vidas, como um farol que ilumina o caminho. Essas palavras ecoaram em meu coração e entendi o que elas significavam. Eu havia relutado em me rotular, em me prender a qualquer conceito. Mas agora estava claro. Meu caminho era o caminho de Cristo. Não o caminho institucionalizado, mas o caminho do amor, do serviço, do sacrifício pelos outros. Eu, com meu coração livre de dogmas, havia me tornado, de fato, um discípulo de Cristo. Não por imposição, mas por escolha. Nesse momento de reflexão, me ajoelhei, não em submissão a uma religião, mas em entrega ao propósito. Percebi que Jesus não buscava apenas seguidores de uma fé. Ele buscava corações dispostos a amar, a guiar e a servir. E foi ali, à beira daquele riacho, que eu finalmente entendi minha missão. Não era apenas ajudar as pessoas a enxergarem seus destinos ou suas marcas. Era guiá-las na direção da verdade que Cristo pregou. E essa verdade era o amor puro e incondicional. Eu havia me tornado, mesmo sem perceber, um discípulo. E minha missão agora era clara: ser a luz que apontava o caminho de volta para Cristo, através do serviço, da compaixão e do amor ao próximo. A marca em minha mão, o M, era um lembrete constante de que eu carregava essa responsabilidade, mas não estava sozinho. Cristo caminhava comigo em espírito, guiando cada passo que eu dava. Agora, a marca em minha mão não era apenas um sinal de destino, mas um símbolo do serviço a que fui chamado. Eu tinha encontrado meu caminho. E mais importante, havia encontrado meu verdadeiro propósito: ser um reflexo do amor de Cristo no mundo, guiando outros a descobrirem o poder da fé. Minha caminhada continuava, mas agora, como discípulo de Cristo, com a certeza de que a verdadeira missão era amar e servir, assim como Ele havia feito. Muito obrigado por assistir até o final. Quero lhe pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.